Olá pessoal, dando continuidade às nossas atividades na disciplina de desenvolvimento de software, nós iremos trabalhar hoje com mapeamento objeto relacional com o Entity Framework. Então, nós iremos inicialmente ver um pouco sobre o conceito de mapeamento objeto relacional, como ele funciona, e na sequência vamos ver a aplicação do Entity Framework para esta tecnologia, ok? Só retomando aqui rapidamente nosso calendário de aulas, hoje nós estamos trabalhando com a aula do dia 31, que já tem relação diretamente com o mapeamento objeto relacional, e nós estamos previstos aí 2 aulas para mapeamento objeto relacional. Só que na semana passada a gente teve todo aquele processo de revisão e não entramos nesse assunto. Agora, como eu já estou retomando as aulas normalmente, eu vou fazer toda a parte teórica hoje do mapeamento objeto relacional e na sequência também irei publicar alguns outros materiais que vão trabalhar com vocês toda a parte prática, ok? Então, a partir de hoje nós já estaremos com as nossas aulas em dia, tá? Então, iniciando já aqui a parte teórica, primeiramente é legal conceituar com vocês o que é um mapeamento objeto relacional. Então esse conceito é um conceito razoavelmente antigo, desde a criação do Hibernate para Java, o conceito se fortaleceu muito. Então quem deu origem ao conceito de mapeamento objeto relacional foi o Hibernate na plataforma Java. Mas ela logo foi integrada em várias plataformas porque é realmente muito eficiente. Então, na criação do conceito de mapeamento objeto relacional, observou-se o quê? Observou-se que havia um dispêndio muito grande para trabalhar com os objetos na memória do computador e persistir esses dados no banco de dados. Então, olhando aqui para esta figura que temos, a aplicação, normalmente a gente trabalha com classes e objetos. Aqui eu estou com a linguagem C#, poderia ser outras linguagens, e temos um banco de dados que trabalha no modelo relacional. Então, nós temos uma necessidade de pegar os dados que ficam na memória, quando a gente instancia esses objetos e trabalha com ele na memória, para os dados que ficam persistidos no banco de dados. E o processo de automatizar esta conexão entre os objetos, as classes que criamos e as tabelas dos bancos de dados é o que é chamado então de mapeamento objeto relacional. Então nós temos aqui um exemplo de uma classe criada em C#, a classe cliente tem lá todos os seus atributos, o ID, nome, idade e crédito. Esses atributos, quando a gente transfere ele para o banco de dados, eles vão se transformar na tabela, então nesse caso na tabela clientes. E a tabela clientes, por sua vez, vai ter campos equivalentes ao que nós temos nas classes na hora da programação. Então aqui, também abreviado como ORM, do inglês Object Relational Mapping, é uma técnica de conversão das classes da aplicação para as tabelas de banco de dados e vice-versa. Então a gente tem como fazer todo um processo de mapeamento. As relações que a gente pode realizar com o mapeamento objeto relacional envolvem todas, principalmente as de associação, que tem associação normal, agregação e composição. Então essas são as mais comuns, as mais utilizadas no dia a dia. E no mapeamento objeto relacional também é possível fazer o mapeamento de herança. Então o conceito de herança não é algo de banco de dados. Então em banco de dados a gente não tem o conceito de herança. Já na orientação objeto sim. Então tem aí técnicas para fazer todo esse mapeamento. E no mapeamento objeto relacional, quando estamos relacionando uma classe com a outra, a gente também pode utilizar multiplicidade, daí equivalente ao que nós temos lá no banco de dados. Então, a multiplicidade no mapeamento objeto relacional pode ser também de 1 para 1, de 1 para muitos, de muitos para muitos, e aí as suas variações, 0 para 1 e 0 para muitos. As relações entre uma classe e outra, quando estabelecidas, podem ser unidirecional e bidirecional. Unidirecional significa que uma classe apenas enxerga a outra,
e bidirecional, que as duas classes se enxergam. Então, durante a programação, aí é possível, por exemplo, pegar uma classe e referenciar a outra, e vice-versa. Então, esta é o que nós chamamos de relação no mapeamento objeto relacional. Só para conhecimento geral, então, para .NET, que é programando em C#, a gente tem aqui várias ferramentas disponíveis. Eu estou usando aqui uma referência da Wikipedia. Depois, quem quiser pode dar uma olhada lá. Eles falam e relacionam esses frameworks que permitem o mapeamento para objeto relacional. E temos também os frameworks de mapeamento objeto relacional para Java. Então, sempre lembrando aqui que o Hibernate, né, esta ferramenta do Java, esse framework do Java, é quem deu origem para todo esse conceito de mapeamento objeto relacional. Ok? Bom, no caso do C#, a ferramenta oficial para fazer mapeamento objeto relacional é o Entity Framework. Então, o Entity Framework permite a gente, trabalhando aí em C#, fazer toda essa parte de configuração, de acesso e de gravação dos dados no banco de dados. Óbvio, um dos grandes ganhos de utilizar um framework de mapeamento objeto relacional é justamente evitar ali um trabalho muito grande para escrever código só para gravar e retornar esses dados do banco de dados. Para trabalhar com Entity Framework como persistência de dados, nós temos alguns passos que precisa ser feito, inclusive incluir o Entity Framework no projeto que está se trabalhando, porque os projetos, quando são criados, eles não são criados assumindo que eles já têm o Entity Framework relacionado. Então, a gente vai ver aí depois os passos para poder trabalhar com o Entity Framework. Ele utiliza uma string de conexão. Então, lembrando que quando você vai fazer um mapeamento objeto relacional, se você quer vincular um sistema que você está desenvolvendo com alguma base de dados. Então, necessariamente tem que ter aí alguma forma de conectar essas partes, o software com a base de dados. Grande parte desses projetos que trabalham utilizando o mapeamento objeto relacional, nem sempre é um projeto que você constrói do zero. Então, como grande parte dos projetos eles já são projetos antigos, muitas vezes a gente tem que fazer o que chamaria de mapeamento reverso, ou seja, pegar as tabelas que existem na base de dados e transformá-los em classes. Então, existem técnicas para isso também que nós chamamos de engenharia reversa, que é possível aplicar quando fazendo mapeamento objeto relacional. Eu vou comentar durante as aulas com vocês muitas coisas relacionadas ao Entity Framework, vou dar vários exemplos de como fazer o processo, mas naturalmente essa videoaula, essa interação que eu tenho com vocês, ela é relativamente curta e certamente vocês precisarão de mais informações. Então eu coloquei aqui a URL da página oficial do Entity Framework para aqueles que tiverem interesse aí em avançar mais e conhecer mais como utilizar esta ferramenta, este framework. Uma parte talvez interessante de citar agora, olhando aqui na página, a gente tem a página que trata Entity Framework de uma forma geral, e daí logo em seguida temos duas abas, o Entity Framework Core e o Entity Framework 6. Então, de alguns anos para cá, a Microsoft desenvolveu, ele tinha apenas o Entity Framework como ferramenta, que era uma ferramenta utilizada para esse processo de persistência, mas nos últimos anos eles desenvolveram o Entity Framework Core, porque a Microsoft adotou uma postura de desenvolver ferramentas multiplataforma, ou seja, para que você possa programar para Windows, Linux, macOS e tudo mais. Então, eles começaram a criar ferramentas e tudo que a gente encontrar na plataforma Microsoft agora, como, por exemplo, Entity Framework Core, a gente terá vários projetos que a gente vai criar daqui a pouco que também estão com essa nomenclatura Core. Então, sempre quando encontrar este termo, é porque está se referindo à criação de projetos para múltiplas plataformas. Então, já é recomendável utilizar todos os projetos e os frameworks nesta linha do Core. Aqui eu coloquei só como exemplo para a gente ter uma primeira reflexão.
Esse aqui é um diagrama de classes produzido lá dentro do Visual Studio, então essa característica aqui é a característica de UML baseado no que o Visual Studio oferece. E veja que a gente criou aqui uma classe, um conjunto de classes onde a conta se relaciona com receita, a conta se relaciona com despesa, a despesa tem um tipo e a receita tem um tipo. Então, observe que existem vários relacionamentos. E nesses relacionamentos, eu quis só citar como exemplo para vocês aqui, por exemplo, a receita com o tipo de receita, ele tem um relacionamento que nós chamaríamos de 1 para 1. Então, uma receita tem apenas um tipo. E eu também estou relacionando que o tipo é de uma única receita. Ponto. E aqui nós temos que uma despesa tem um tipo e um tipo de despesa é de apenas uma despesa. Então esse seria o relacionamento 1 para 1. Em compensação, veja que eu criei ali um relacionamento de conta com receita. Então uma conta pode ter nenhuma ou muitas receitas. E a mesma coisa acontece ali, conta em relação à despesa. Então uma conta pode ter um débito, né, uma despesa, zero, pode não ter nenhuma despesa e pode ter muitas. Então aquela notação que a gente vê ali na UML, 1 e o asterisco, né, representam 1 representa justamente 1, 0 representa nenhum e asterisco representa muitos. Então este é um exemplo de diagramas da UML para vocês usarem como referência aí nas análises que vocês farão a hora que estiver fazendo o mapeamento objeto relacional. E aqui eu estou com o mesmo exemplo do diagrama agora, mas só que no modelo entidade relacionamento. Então quando vocês olham aqui, observem que nós temos também na base de dados, aqui é na base de dados do SQL Server, o desenho do diagrama na entidade de relacionamentos. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos conectar o diagrama, as classes que estão representadas no diagrama de classes com as tabelas que estão representadas aqui no diagrama de entidade de relacionamentos. Então é basicamente isso que a gente faz quando a gente faz um mapeamento objeto relacional. Então aqui eu coloco alguns exemplos de fazer um mapeamento, por exemplo, de pessoa e endereço. Então, para fazer um relacionamento de pessoa com endereço, eu estou usando aqui que temos uma pessoa. Esta pessoa tem um endereço residencial, logo a pessoa possui aqui apenas um endereço, e eu coloquei que o endereço, neste modelo que eu estou criando, ele é de apenas uma pessoa. Então, este é um exemplo de como fazer no código C# a criação de um relacionamento, um para um. Uma pessoa possui um endereço e um endereço é de uma pessoa. E nós chamamos aqui de totalmente definidos porque não há obrigatoriedade no C# de quando você cria o relacionamento, por exemplo, ali endereço, que eu crio o relacionamento de o endereço é de uma pessoa, eu não precisaria colocar o identificador, que é o pessoa ID ali, para ele vincular isto com a pessoa. Mas quando fazemos isso, nós dizemos que este relacionamento está totalmente definido. Então, por convenção, não há necessidade de colocar, mas também é uma forma de garantir que está totalmente definido este mapeamento de 1 para 1. Nós temos aqui outro exemplo que é um modelo de 1 para muitos. Então, digamos que eu queira estabelecer agora que uma pessoa terá vários endereços. Então, nós estamos criando um relacionamento de 1 para muitos. Uma pessoa possui vários endereços. Então, se olhar aqui no exemplo, vai se observar que nós temos agora neste campo, uma pessoa tem uma lista de endereços. E isso demonstra o relacionamento de 1 para muitos. Agora, no endereço, nós dizemos que o endereço é de uma pessoa. Então, logo eu consigo também descobrir de quem é o endereço. E quando a gente faz esta vinculação, ou seja, nós criamos um atributo em pessoas e nós criamos um atributo pessoa em endereço, nós estamos fazendo aí a navegabilidade, que é, aqui neste caso, é uma navegabilidade
bidirecional, porque através de endereço eu consigo saber quem é a pessoa do endereço e através de pessoa eu consigo saber os endereços da pessoa. E aqui mais um exemplo para demonstrar para vocês de um relacionamento agora de muitos para muitos. Então, neste caso, vejam que eu quis dizer assim, que eu tenho uma pessoa e essa pessoa tem muitos endereços. Em compensação, em endereços eu disse que um endereço é de muitas pessoas. Então, eu criei uma lista de pessoas que vivem naquele endereço. Então, neste caso, é o que nós podemos dizer que seria um relacionamento de muitos para muitos. Uma pessoa tem vários endereços e um endereço pode ser de muitas pessoas. Então, nós temos a possibilidade, vocês viram na apresentação até agora, de fazer um mapeamento que nós chamamos de mapeamento por convenção. Então, você basicamente respeita as nomenclaturas, a forma como é feita a declaração de classes, e o Entity Framework já sabe como pegar aquilo e transformar em tabela na base de dados. E sabe estabelecer também os relacionamentos. A gente vai ver isso funcionando na prática, assim que eu fizer os exemplos para vocês poderem utilizar. Em compensação, em alguns momentos pode ser que tenha relacionamentos mais complexos, ou mesmo a gente queira deixar muito explícito isso que estamos criando. Então é possível fazer a configuração dos relacionamentos no mapeamento objeto relacional utilizando a API Fluent. Ao usar Fluent, nós temos que criar normalmente uma classe de contexto para cada objeto ou para cada classe que a gente queira persistir no banco, e aí sobrescrever este método que é o onModelCreating, que a gente pega lá daí o Builder, o Model Builder, e ali na programação a gente estabelece que tipo de relacionamento a gente quer. Então eu estou fazendo aqui uma demonstração onde eu faço um mapeamento onde eu digo que uma pessoa tem um endereço. Então eu estou fazendo um mapeamento de 1 para 1. Ou aqui embaixo eu mostro onde eu estou fazendo um mapeamento de uma pessoa tem vários endereços ou muitos endereços. E a relação inversa é com um endereço de apenas uma pessoa. Então veja que essa aqui também é uma configuração possível para o processo de mapeamento de classes para o banco de dados. Naturalmente que para utilizar esta ferramenta, esta API, tem aí toda uma documentação. Eu coloquei o link aqui embaixo que vocês podem acessar para caso necessitem fazer os mapeamentos mais complexos. Okay? Bom, o Entity Framework também dá suporte para o mapeamento de herança. E é interessante a gente pensar nisso porque no banco de dados relacional não existe o conceito de herança. A herança só existe na orientação a objetos. Então, as ferramentas de mapeamento de herança, nesse caso o framework o Entity Framework, ele precisa definir como é que ele vai fazer a gravação desses dados de herança na base de dados. E assim, o Entity Framework ele tem como opção gravar todos os dados numa única tabela. Então, por exemplo, se eu for gravar pessoa e essa pessoa é professor ou essa pessoa é aluno, ele vai juntar todas essas informações e gravar numa única tabela na base de dados. Então esse é um modelo que o Entity Framework vai utilizar aí para fazer este mapeamento de herança. Por convenção, ele irá configurar somente se a gente tiver, por exemplo, se eu tiver duas classes, pessoa e professor. Ele só vai fazer esse mapeamento de herança se a gente incluir estas duas classes no DBContext. A gente já vai na sequência ali entender como funciona o DBContext, então vocês vão poder saber como é que você faz esse mapeamento utilizando este conceito. E temos também que configurar, sempre quando a gente for fazer isso, a gente vai ter que configurar uma coluna discriminadora dependendo da abordagem que a gente utilizar na API Fluent. Então, conforme surgir essa demanda, a gente vai analisar como fazer isso utilizando o Fluent daí. Mais informações, pessoal, sobre a parte de heranças, está aí o link aparecendo na apresentação para vocês acessarem e poderem avançar um pouco mais aí no conceito.